Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. O texto nos diz assim: Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão, dizendo: Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Amém? Queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que há uma preocupação da parte de Davi, enquanto pai, quando conversa com seu filho Salomão. O contexto nos revela que já era o final da vida de Davi, mas ele olha para o seu filho Salomão, a quem ele teve direcionamento de Deus para deixar como sucessor do seu trono, e ele começa a dar alguns conselhos, o que é natural ao papel de pai. Então ele busca em Deus sabedoria para aconselhar o seu filho Salomão. Davi já tinha reinado por cerca de 40 anos em Israel, mas o contexto de vida de Davi era um contexto bem diferente da vida que Salomão teve, ou da vida que ele deu ao seu filho Salomão. Isso é algo que todos nós presenciamos nos dias de hoje também. Normalmente a vida que nós podemos dar para os nossos filhos tem um contexto social e econômico e até mesmo religioso diferente da vida que os nossos pais nos deram. E isso era realmente o que Davi estava vivenciando. Davi olha para o seu filho Salomão, ele vê toda essa diferença de contextos, porque diferentemente dele, que tinha sido criado no campo, Salomão já tinha nascido no palácio. E agora estava recebendo o trono de mãos beijadas do seu pai. A gente lembra que Davi teve que lutar muito, até mesmo para preservar a sua própria vida, para que ele pudesse chegar até o trono de Israel. Davi foi aquele homem que unificou as tribos de Israel, que ampliou as fronteiras de Israel, deixou Israel num patamar de uma nação estabilizada e entregou tudo isso pronto para o seu filho Salomão. Mas a gente sabe que o que mais nos preocupa como pais que somos, na maioria das vezes não é a situação financeira nem material dos nossos filhos. E até mesmo em se tratando de um homem que recebeu o título de homem segundo o coração de Deus, e Davi era esse servo exímio do Senhor, o que mais lhe preocupava não era a questão financeira, material ou social do seu filho Salomão. Era a questão espiritual. E ele começa como um bom pai a orientar e aconselhar seu filho. Mesmo que ele tenha dado exemplos durante sua vida, agora ele estava no final, ele precisava passar o cargo de rei, e ele chama então Salomão para uma conversa particular. Ele começa a passar para Salomão as perspectivas pelas quais ele deveria enxergar a vida. Ele começa a mostrar alguns caminhos pelos quais Salomão, seu filho, deveria andar. E ele começa a mostrar algumas preocupações que estavam no seu coração. Que até mesmo antes dele falar para Salomão, Deus já sabia. No versículo 2, diz assim, Davi falando para Salomão: Eu estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem. Esse foi o primeiro conselho que Davi deu ao seu filho Salomão. Ele pudesse se esforçar. O ser forte aqui tem significado de esforço. Em outras traduções bíblicas nós encontramos esforça-te e seja homem. E o ser homem aqui é no sentido lato da palavra, ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa de palavra, ser uma pessoa honrada. E dentro desse contexto, se nós olharmos um livro chamado Primeiro Livro dos Crônicas, no capítulo 28, no versículo 9, nós vamos ver uma ampliação desta passagem na vida de Davi, no momento em que ele aconselha Salomão. O texto diz assim:
Davi falando: e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que me sirva de santuário. Agora seja forte e mãos à obra. Então a gente vê uma ampliação desses conselhos dados por Davi a seu filho Salomão. E aqui, de uma forma muito mais completa, ele olha para Salomão e diz: reconheça o Deus de seu pai. Ou seja, reconheça o Deus que agiu na vida do seu pai. Reconheça o Deus que fez e que permitiu com que o seu pai chegasse aonde chegou. Você nasceu no palácio, mas esse palácio não era uma realidade. Ele se tornou uma realidade na medida que Deus foi se manifestando na vida do seu pai. Então Davi chama Salomão a uma reflexão sobre o testemunho de vida que o seu pai estava demonstrando ter. As experiências de relacionamento com Deus, mas sobretudo tudo aquilo que Deus fez por ele, Davi, e por consequência por Salomão, ou seja, por sua família. O fruto do nosso relacionamento com Deus enquanto pais, certamente refletirá na vida dos nossos filhos. O conselho de Davi foi: olha para a minha vida, para o meu relacionamento com Deus, reconheça a Deus em tudo que aconteceu na minha vida e sirva-o como eu o servi. Nada mais, nada menos do que seguir o exemplo do pai. Era o conselho que Davi estava dando para o seu filho Salomão. E servir a Deus de uma forma diferenciada. Davi diz: de todo o coração e espontaneamente, ou seja, sem interesse pessoal, sem barganha. Sirva ao Senhor de todo o coração, sobretudo por amor. Agora, uma coisa: se você o buscar, você vai encontrá-lo, mas se você o abandonar, ele vai te rejeitar. E Davi chama Salomão e diz assim: olha, Deus deixou uma missão para você. Eu sonhei com a construção desse templo, Deus me deu o projeto, Deus me deu todas as orientações, mas Deus não permitiu que eu o construísse. Deus disse que seria meu filho, você, Salomão, que haveria de construir esse templo. Então, meu filho, seja forte, esforça-te e mãos à obra. É maravilhoso a gente ver um pai abrindo o coração diante do seu filho, falando para ele coisas que de Deus ele ouviu. É maravilhoso a gente poder, como pai, ser exemplo para os nossos filhos e poder ser uma referência espiritual também para os nossos filhos. É interessante a questão do esforço. E quando Davi olha para Salomão, ele diz: você precisa se esforçar. Muitas coisas você está recebendo de mãos beijadas, mas as principais você terá que se esforçar. Como, por exemplo, servir a Deus, construir a sua própria história com Deus, construir suas experiências com Deus. Isso eu, como pai, não posso passar para você. Uma das coisas que eu tenho aprendido, irmãos, é que o ser humano precisa ter em mente a convicção de que as coisas boas desta vida aqui, normalmente, na maioria das vezes, elas são conquistadas por esforço. Até mesmo porque quando nós não nos esforçamos para conquistá-las, nós não damos valor. Relacionamento com Deus é um dos exemplos. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, Moisés fala: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Mais uma vez, aqui a gente percebe que até mesmo para amarmos a Deus, Deus requer força, esforço, para que a gente o ame numa intensidade que seja melhor, mais qualificada do que a maneira como nós amamos as pessoas, do que a maneira como nós amamos as coisas desse mundo. Se esforce para alcançar um patamar de relacionamento com Deus
que faça diferença na sua vida e na vida dos seus, principalmente dos seus filhos, como é o caso que nós estamos tratando aqui. Será que nós temos amado ao Senhor nessa intensidade? Será que nós temos nos esforçado por este amor, por esse relacionamento, até mesmo para cumprirmos aquilo que é desígnio do coração de Deus para a nossa vida? Eu extraio como exemplo um homem chamado Josué. Josué ficou muito conhecido por uma frase que diz respeito à família. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muitos irmãos já completaram o versículo. Ele ficou muito conhecido por essa frase. Mas lá no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 9, no seu relacionamento com Deus, ele ouviu Deus falar com ele: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmãos, existem coisas que nos causam medo, existem circunstâncias que nos trazem insegurança. Nós estamos diante de um texto em que Davi revela insegurança no seu coração, principalmente com relação ao seu filho Salomão, se ele seria capaz de dar continuidade ou não ao seu legado de rei de Israel. E por que aquela insegurança? Ele conhecia bem o seu filho. Salomão não tinha passado pelas dificuldades que ele passou. Salomão não tinha enfrentado as lutas e as guerras que Davi enfrentou. E uma das coisas que nós não podemos fugir dela é que as dificuldades que nós enfrentamos nessa vida aqui, na maioria delas, são oportunidades que nós nos apegamos para conhecermos mais a Deus. A gente sabe que Salomão pediu sabedoria a Deus, mas irmãos, não é só de sabedoria que um homem sobrevive. E não é só a sabedoria que vai levar o homem ao sucesso. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, antes da sabedoria tem que vir o quê? Temor do Senhor. Isso se desenvolve em nós por meio da fé. Era esta questão que Davi estava levantando como sendo crucial na vida do seu filho Salomão. O medo muitas vezes se levanta contra nós, até mesmo contra nós pais, que somos mais experientes, que dirá contra os nossos filhos, que são mais novos. Josué teve essa experiência de ouvir uma promessa de Deus dizendo: seja forte, corajoso, ou seja, esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei com você por onde quer que você andar. Davi passou por essa experiência também, mas agora chegava a hora de Salomão. Talvez esteja chegando a nossa hora, irmãos. Nós não sabemos o que nos espera, não sabemos das adversidades que poderemos passar, que poderão sobrevir sobre nós e contra nós. Mas a palavra de Deus é: se esforça, seja forte, seja íntegro, e você vai subsistir. Amém? Salmo 27, Davi diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Isso nos faz refletir sobre uma verdade: a gente precisa se esforçar, cabe a nós o esforço, mas a força vem de quem? De Deus. É Deus quem nos fortalece. Isaías capítulo 41, versículo 10, ele diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Por mais que a gente se esforce, se nós não tivermos a consciência de que a força vem do Senhor, de que é o poder de Deus que em nós opera, irmãos, nós não seremos bem-sucedidos, seja qual for a nossa luta. Se a nossa força não vier de Deus, nós não conquistaremos a vitória. O segundo conselho deixado por Davi a seu filho Salomão, ele disse que era necessário obedecer ao que o Senhor, o seu Deus, exigisse. Olha no versículo 3.
Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, seus mandamentos, suas ordenanças, seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. E assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que você for. Davi dá garantias a Salomão de que a prosperidade seria uma realidade na sua vida, se ele obedecesse ao Senhor. Se nós olharmos o texto de Deuteronômio 28, nós vamos ver Deus falando por meio de Moisés: se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, o Senhor seu Deus te exaltará sobre todas as nações, feliz você será. E aí ele vai citando várias outras áreas pertinentes à vida de um ser humano comum. Mas no mesmo capítulo de Deuteronômio, versículo 28, Deus também fala o contrário: se vocês desobedecerem ao Senhor, o Senhor os amaldiçoará, e vocês serão infelizes. E ele começa a dizer: em todas as áreas de sua vida. E é por isso que Davi diz para Salomão: olha, se você o buscar, você vai achar, mas se você o abandonar, ele vai te rejeitar. E Davi demonstra esse conhecimento por experiência própria. No Salmo 51, ele desesperadamente diz: Senhor, não retires de mim o teu espírito, não afaste de mim a tua presença, quando ele foi confrontado com o seu pecado através do profeta Natã. Então ele, nesse momento, como pai, ele olha para o seu filho e diz: você precisa ser um homem de fé, você precisa servir ao Senhor, você precisa obedecê-lo. A tônica principal deste conselho é a obediência. A obediência a Deus é o principal fator. Mas observa comigo, porque a gente é muito levado a prestar atenção naquilo que é promessa. No final do versículo 3 ele diz: você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que você for. Mas você precisa obedecer ao que o Senhor, o seu Deus, exige. E me chama a atenção o fato de Davi dizer: o Senhor, o seu Deus. Porque até então ele tinha falado do Deus de Davi: Senhor, o meu Deus. Ele tinha convidado Salomão a conhecer ou reconhecer o Deus de Davi em tudo aquilo que havia acontecido em Israel, tudo aquilo que Salomão havia recebido como graça sobre sua vida. Reconheça o Deus de seu pai e sirva-o. Nós lemos isso no primeiro livro das Crônicas. Mas agora, no texto do primeiro livro dos Reis, que nós estamos meditando, ele diz: obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Por que isso? Quando ele diz o seu Deus, ele chama a atenção de Salomão ao fato de que ele haveria de, como pai, morrer. E agora era Salomão o responsável por escrever a sua própria história de relacionamento com Deus. Estabelecer uma relação de vínculo, de fidelidade, uma relação de submissão, que levaria, por parte de Deus, também a uma relação de provisão e de proteção. Tudo aquilo que Salomão como rei precisava, tudo aquilo que nós precisamos hoje, irmãos. A gente não precisa ocupar uma posição de rei para sentir as pressões da vida. A gente sente tantas pressões hoje, até mesmo para fazer o serviço de Deus, na obra do Senhor, a gente se sente pressionado, a gente passa por pressões. O apóstolo Paulo compartilhou isso: olha, por fora eu passei por combates, por dentro eu sofri tremores. E como passar por elas sem o auxílio, sem a ajuda de Deus, que se estabelece a partir de uma relação de filho para o pai. Nós, filhos de Deus Pai. Para isso é necessário submissão. De uma forma muito prática, pense comigo, você como pai, você dá uma orientação para o seu filho, o que você espera dele é que ele te obedeça.
que ele te respeite, que ele te obedeça. Em volta disso está até mesmo a honra, que ele te honre. E naquilo que você orientou, se ele te obedecer, você chama a responsabilidade para você. Se vai dar certo ou se vai dar errado, você está dentro, você está junto com o seu filho ali, a responsabilidade é sua. Você vai lutar com ele até o final. Agora, se você deu uma orientação, deu uma palavra para ele e ele não te obedeceu, qualquer atitude tua de reconstituição, de reconstrução, é pura e simplesmente misericórdia, ato de amor de pai. Daí a gente denota o quê? Que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Por isso que se estabeleceu na eternidade, né, entre nós e Deus, através de Jesus, foi uma aliança. Uma aliança de amor, que pela lei fracassou, mas por amor sobrevive e sobrevirá eternamente. Deus é o Pai que nos orienta, e Ele espera que nós, como filhos, o honremos através da obediência. Amém, irmãos? Tem sido assim na nossa vida, queridos? Temos obedecido ao nosso Deus Pai? Essa relação de submissão de um filho para com o pai é o que Davi estava dizendo para Salomão. Olha, você vai ser rei, você vai ser soberano sobre Israel, mas não se esqueça de que Deus terá que ser o rei sobre sua vida também. Você vai ser soberano sobre essa nação, mas sobre a sua vida haverá um soberano que se chama Deus. Deus tem sido soberano sobre nossas vidas, irmãos. E Davi sabia da dificuldade que era ser um rei, ser um soberano, e não ser soberbo ao ponto de afastar a presença de Deus. É como se ele, como pai, estivesse agora passando para o seu filho tudo aquilo que ele passou como dificuldade. Ele sabia que seu filho ia enfrentar aquela dificuldade também. Seja soberano sobre esse povo, mas nunca deixe de ser submisso a Deus, permitindo que Ele seja soberano sobre sua vida. E assim precisa ser na nossa vida hoje como crentes também, irmãos. Se Deus não for soberano sobre nós, Ele não terá compromisso conosco. Um outro ponto a considerarmos aqui é o fato de que Davi se refere à pessoa de Deus como o Deus que exige. Davi apresenta para Salomão um Deus que faz exigências. E quais são as exigências de Deus? Senão atitudes e comportamentos. Na segunda carta a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo traz uma orientação para aquele jovem pastor e para nós aqui hoje também. Paulo fala sobre vasos de honra e vasos de desonra, se referindo justamente ao propósito que nós cumprimos ou que deixamos de cumprir com a nossa vida aqui. Olha o que Paulo fala: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destas coisas, ele se refere aos pecados, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Então fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Veja se não é uma sequência de conselhos que o apóstolo Paulo, que se disse pai na fé do pastor Timóteo, está entregando para o seu filho. É filho na fé, mas é filho. E veja mais um detalhe aqui. Ele está dizendo: você pode, como ser humano, ser um vaso que glorifique a Deus ou um vaso que desonre o nome de Deus. Vai depender do seu comportamento, das suas atitudes. Agora, você quer ser um vaso para a honra? Então purifica-se dos seus pecados. Uma das coisas que nós aprendemos aqui sobre a libertação de pecados dos quais nós permitimos ser
cativos, pecados que às vezes se tornam habituais na nossa vida e que bloqueiam bênçãos de Deus. Uma das maneiras que nós temos é através da confissão. Foi o que o apóstolo João disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Paulo está falando para Timóteo: purifique-se destas coisas. O apóstolo João já estava falando sobre isso também. Uma das formas de nos purificarmos de toda injustiça e dos nossos pecados cometidos é o arrependimento e a confissão desses pecados. Agora há um detalhe aqui muito importante, quando no versículo 22 Paulo diz: juntamente com os que de coração puro invocam ao Senhor. Há uma coisa aqui, nós poderíamos dizer, está implícito. Você entregou sua vida a Cristo, se arrependeu dos seus pecados, você não quer mais voltar. Aquela velha criatura morreu, nasceu uma nova criatura, e agora você quer viver como um vaso de honra. Tem como você subsistir às tentações que virão, se você continuar a frequentar os mesmos meios e ambientes que você frequentava antes? É muito difícil. Por isso que Paulo diz: juntamente com aqueles que com coração puro ou de coração puro invocam ao Senhor, aqueles que têm a mesma fé que vocês. Se você é uma nova criatura, procure viver num novo ambiente. Não adianta você conhecer Deus e querer servir a Deus, ter intimidade com Deus e viver nos mesmos ambientes. Não estou falando, e a Bíblia também não fala que você deve desprezar os ambientes nos quais você estava antes. Até porque isso não seria um bom testemunho. E você foi chamado por Jesus para ser sal da terra e luz deste mundo. Então as pessoas com quem você convivia antes vão precisar de você, mas elas vão precisar ver luz na sua vida. Elas vão precisar ver mudança de atitude sua. E você precisará de um ambiente de pessoas que, como você, invocam o mesmo Deus que você. Você precisa se envolver com pessoas de Deus, até mesmo para que você possa ir lá, nos ambientes anteriores que você convivia, e levar a luz de Jesus, ser referência lá. Não confie nas suas próprias forças. Se você achar que você sozinho vai ter seu relacionamento com Deus e vai desprezar a igreja, você não vai conseguir. A igreja é o ajuntamento dos salvos por Jesus. É como se nós fôssemos brasas dentro de uma fogueira. Se você sair da fogueira, você vai conseguir ser brasa por pouco tempo. Davi declara uma das coisas que Deus exige a mais: que andemos nos seus caminhos. E andar nos caminhos de Deus aqui, irmão, significa conduzir a vida segundo os princípios que norteiam o caráter, os valores, o gosto de Deus. Nós precisamos absorver isso. Somos o bom perfume de Cristo, diz a palavra. Os caminhos de Deus representam não só a direção que nós devemos dar à nossa vida, mas também as experiências que nos aguardam no percurso do nosso viver. Preste atenção. Andar nos caminhos do Senhor, permanecer nos caminhos de Deus, significa que você vai desfrutar daquelas experiências que Deus planejou para você. A nossa vida, irmãos, é algo que acontece por meio de sucessões de experiências. E Deus, como um bom professor, Ele sabe que existem algumas lições que só poderão ser aprendidas uma vez que nós, como alunos, já passamos por outras. Não adianta querer pular etapas. Quando a gente se afasta do caminho de Deus, a gente está dizendo não para tudo aquilo que Ele reservou no nosso caminho para nos ensinar. Agora preste atenção que não é só experiência de ensinamento. A Bíblia fala em Provérbios 14, 12, que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim leva à morte. Eu não diria o extremo, a morte, mas eu diria que
quando nós nos afastamos do caminho de Deus, nós temos que ir para outros caminhos. Jesus fala: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E às vezes a gente vai por um caminho mais confortável, mais curto, e a gente se arrebenta. A gente precisa do Espírito Santo para nos fortalecer e nos mantermos no caminho de Deus. Existem caminhos nos quais as experiências que Deus reservou, experiências de segurança, de proteção, de provisão, só poderão ser vividas neles. O caminho mais largo e às vezes mais curto, quando a gente entra por ele, a gente vai ver que é o caminho do perigo, é o caminho do medo, é o caminho da insegurança, às vezes é o caminho da solidão. Por mais estreito que seja o caminho apontado por Jesus, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Por menos confortável que seja o caminho de Deus, porque você precisa dizer não a todo instante para as coisas desse mundo, é só nesse caminho que você vai encontrar a segurança da presença do Senhor, amém? Você está preparado para se manter nesse caminho ou para conhecer esse caminho? Em Isaías 55, 6, Deus fala: busque o Senhor enquanto se pode achá-lo, clame por Ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e que o homem mau abandone os seus pensamentos e volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Você lembra da parábola do filho pródigo que Jesus contou? E quis andar pelos seus próprios caminhos, e quis construir suas próprias experiências, e pediu para o seu pai antecipar a sua herança, e gastou tudo absolutamente, construiu amizades falsas, e que quando acabou todo o seu dinheiro, seus amigos o abandonaram, e ele começou a experimentar o caminho da solidão. Ele não tinha mais dinheiro para comer, então ele foi pedir um serviço de criador de porcos. Ele se alimentava da mesma comida que os porcos comiam. Ele começou a experimentar o caminho da escassez, o caminho da miséria, e lá ele caiu em si. E Jesus conta na parábola que ele levantou os olhos para o céu e disse: na casa do meu pai, até os empregados estão vivendo melhor do que eu estou vivendo aqui. A casa do meu pai era o caminho que Deus tinha estabelecido para ele, e foi o caminho que ele desprezou. Nesta parábola contada por Jesus, o filho pródigo então regressa à sua casa, volta, na esperança do perdão do seu pai, e foi justamente isso que aconteceu. Volte-se ele para o Senhor, diz o texto de Isaías 55, que terá misericórdia dele. O Senhor é rico em perdoar, amém? E nessa noite a gente possa estar sentindo este convite de Deus a uma vida de maior obediência, de maior compromisso com o Senhor, de maior permanência nos seus caminhos. E assim a prosperidade nos acompanhará, não só uma prosperidade financeira, essa é a menor de todas. Na perspectiva bíblica, a prosperidade tem mais a ver com a ausência de necessidade. Deus prometeu não nos faltar aquilo que nós necessitamos. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei viver com muito, sei viver com pouco, eu posso tudo isso, porque Cristo é quem me fortalece. E na continuidade desse texto, no versículo 19, ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades de glória em glória por Cristo Jesus. Essa é a promessa de Deus para aqueles que permanecerem nos seus caminhos, em obediência fundamentada no amor.
Que o Senhor nos abençoe.